Gravar aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver onde a gente parou. A gente parou aqui. Beleza, pessoal, vamos continuar. A gente tinha parado aqui para definição das várias perguntas que podem nos levar a definir estratégia de manutenção. Opa. Agora a gente vem chegar no final. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo essa situação? Qual é o meu objetivo ao colocar uma estratégia de manutenção? Bom, eu executo da forma mais inteligente. O que quer dizer isso? A gente faz da melhor forma possível, com os recursos necessários, com as pessoas necessárias. Eu posso ter uma situação onde eu tenha 5 funcionários, só preciso de um, e dos outros 4 estariam ocupados com outras funções, com outros objetivos. Isso estaria melhor distribuído, inclusive os equipamentos também. Digamos que nós temos 2 bombas, e só precisaria de uma. Então a outra pode estar disponível para outras situações que talvez sejam necessárias de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Além disso, para que nós tenhamos mais assertividade no plano, o que isso quer dizer? Para que a gente realmente acerte no que a gente está fazendo. O planejamento ele tem que ser adequado para a estratégia também ser adequada, e nós nós chegamos a situações que nós temos as melhores soluções possíveis para aqueles problemas. Então, pensar na maioria deles, nas possíveis soluções deles e o que seria necessário para executar esse tipo de coisa. Além disso, a manutenção ela é extremamente importante, independente do tamanho da empresa. Então, ela tem a participação ativa nos lucros e no próprio negócio da empresa. Se os equipamentos com os quais a empresa trabalha não estão disponíveis, ela não consegue gerar bens ou serviços. Então, já se mostra uma limitação e também a função da manutenção nesse tipo de situação. Nós temos um conceito muito comum entre as pessoas é que nós temos obrigatoriamente que ter um sistema informatizado, que só se consegue fazer um bom planejamento através dele. Isso não é uma verdade. Lógico que o sistema informatizado facilita muito, que lá nós temos os manuais, temos os planos de manutenção, nós temos o histórico de manutenção, todas as ordens pelas quais aquele equipamento passou, tanto a ordem de serviço quanto a ordem de manutenção, todos os relatórios condensados no mesmo lugar, no mesmo sistema informatizado, onde a maioria dos funcionários daquele setor ou responsáveis por aquele tipo de equipamento tem acesso ao mesmo tempo. Então, todas as atualizações são enviadas para todos. Então, isso é algo extremamente interessante, facilita muito. Nós temos um sistema muito comum chamado SAP. Acho que algum de vocês deve ter trabalhado com ele. É exatamente como eu descrevi aqui. Todas as informações do equipamento estão dispostas num banco de dados, que as pessoas que tendo acesso conseguem trabalhar muito bem com as informações que lá estão. E, além disso, tem a possibilidade de se fazer um relatório, por exemplo, em computadores diferentes. Cada um faz a sua parte e coloca a atualização no sistema que fica disponível para aqueles envolvidos com aquela tarefa. Além disso, para eu fazer, nós temos os pontos necessários que nós discutimos e alguns pontos negativos de não se ter o sistema informatizado. Eu vou demorar mais para planejar a manutenção, é óbvio que eu tenho que reunir todas as informações e para isso eu preciso de um esforço muito grande, porque eu posso não saber onde está aquele relatório que eu fiz lá em 2005, sendo hoje 2020, ou então o funcionário responsável que tinha, que tinha um relatório no pendrive não faz mais parte da empresa, então ou então só ele sabia operar, só ele sabia as informações que lá significavam. Então, isso é um problema, porque as informações que estariam disponíveis não estariam precisas. Isso pode gerar retrabalho. Isso, para a indústria, é um dos maiores problemas
que nós temos, que é um gasto supérfluo, que pode ser evitado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Um dos maiores problemas que quando eu trabalhava na manutenção, era esse tipo de coisa. Eu odiava fazer a mesma coisa 2 vezes. Isso deve ser algo comum para todo mundo, que esse tipo de situação ocorre, que o retrabalho ele é chato de ser realizado, né? Porque poderia estar em ordem desde a primeira vez que se tratou naquele assunto. Então, informatizar a manutenção ela tem algumas vantagens. Quais são elas? Eu conheço claramente os resultados, então eu tenho indicadores de manutenção, que são aqueles, são dados numéricos, são dados objetivos, que com contranúmero não tem argumento. Então, se o meu parâmetro é 5, está lá dando menos, que seria do meu interesse, então nós temos o resultado ideal. Além disso, nós conseguimos definir os tópicos, por que, o que, isso é o 5W2H, vamos falar disso também. Esse porquê, o que, onde, quanto, quem e como. Vamos falar disso aí. Não, 5W1H, perdão. Vamos falar disso aí. Alguém já trabalhou com esse tipo de coisa? Alguém que está aí, alguém que está assistindo? Pode falar no microfone se quiser. Tudo bem. Bom, é 5W2H, 5W1H pelo seguinte, no caso seria em inglês. Por que seria why, o que, what, o onde seria where, e o quem seria o who. No caso, está faltando um W aqui. E tem o 2H, que é o how much, que é o quanto, e tem o como, que é o how. Tá faltando aqui when, where, why. Depois eu vou lembrar qual que tá faltando aqui, mas isso é uma forma de manutenção para definir a estratégia e facilita muito na hora de se utilizar o sistema informatizado. Outra vantagem que nós temos. Isso. Não, quando não está aqui, não? Não. Obrigado. Lembrou isso mesmo. Quando? Você falou certinho. Obrigado aí. Então, nós temos por que, o que, onde, quanto, quando. Lembrou bem, Natália? Obrigado. Isso é chamado 5W2H. Quem quiser dar uma olhadinha melhor sobre isso, é só dar uma pesquisada. Depois eu vou colocar um material para vocês darem uma olhada sobre isso. Administrar o processo antes, durante e depois da sua execução. Então, eu consigo saber como era, como está acontecendo, como eu disse, os exemplos que aconteceram comigo. Eu consegui observar o que estava sendo feito basicamente ao vivo. Então, a pessoa executava e marcava lá as partes do plano que foram feitas e eu ficava sabendo, conseguia ver. E depois disso, na execução, para fazer o relatório de manutenção, que é algo padrão, desde que quando se executa uma ordem, esse tipo de coisa acontece. Então, nós temos aqui um exemplo de gráfico, que seria o gráfico de paradas acumulativas diárias. Então, aqui eu tenho as horas paradas e as horas paradas no acumulado. Então, eu tenho um dado concreto que eu posso dizer. Então, nesse dia aqui, o dia que parou mais foi esse, o dia que parou menos foi esse. Então, esse tipo de informação. E quanto tempo parei no total? Também está aqui. Então, é o dado que, dependendo da situação, ele é extremamente relevante. Então, no período aqui de 5 anos de informações compilados aqui, se não houvesse esse tipo de informação já marcada, daria um pouquinho de trabalho para fazer. Isso, no caso, eu acredito que já tenha sido gerado pelo sistema. E aqui nós temos outro aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é uma ordem de serviço, também chamada, no nosso caso, pode ser uma ordem de manutenção também. Então, isso aqui é um modelo. Então, aqui, descrição. Desligar e desenizar a máquina, verificar as correias. Então, isso aqui é a ordem de manutenção, que é um modelo que vocês, de preferência, vão seguir para o trabalho. No caso, isso lá no segundo bimestre. Então, não precisa ficar preocupado, não. Então, aí definiria quais são os tópicos de verificação de manutenção.
no caso, para o estudo de cada um de vocês. Mas isso aí, né, se Deus quiser, vai estar aula presencial de novo, em maio e junho, nós vamos poder conversar mais sobre isso pessoalmente. Depois eu vou retirar esse documento daqui, vou tentar colocar num formato já para vocês só preencherem, não ter que criar o de vocês, para facilitar, né? Se eu por acaso demorar a fazer isso, vocês, por favor, me cobrem. Pode cobrar pelo e-mail que eu respondo rápido. Para quem não tiver meu e-mail, ele está lá no portal. Tá? Eu mandei ele por mensagem. Deixa eu só conferir quanto que eu mandei aqui. A mensagem de vocês não some, não, né? Ela fica lá. Né? Deixa eu olhar aqui. Eu mandei dia 17/3. Se alguém quiser, eu mando de novo. Para tirar alguma dúvida. Então, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui seria, no caso, pós, que seriam as ordens de serviço geradas, no caso, seria o durante, as geradas e atrasadas. Quantas ordens eu tenho em aberto, quantas eu fechei, quantas eu cancelei. E no caso, definir se eu estou demorando muito para realizar um serviço, se eu estou sendo rápido, se eu estou cancelando muitas ordens, por exemplo, porque eu não tenho os equipamentos necessários, porque eu não tenho os responsáveis necessários para executar aquele tipo de serviço. Então, isso, a partir de eu gero vários diagnósticos da situação. Tudo isso num sistema adequado. Além disso, aqui nós temos um belo de um cronograma. Isso aqui também, nós vamos conversar sobre isso para o segundo bimestre. Que aqui eu defino o plano de manutenção, que tem vários deles, por exemplo. E eu digo quanto tempo eu tenho para fazer esse plano. Então, no caso aqui, eu tenho 2 dias, 3 dias. Isso aqui na casa é dia 9 do mês, né? Dia 9, eu tenho dia 16 e por aí vai. Quanto mais se preenche, mais tempo nós temos para realizar determinado plano. Vamos falar disso mais à frente, podem ficar tranquilos. Então, isso, o que vai ter no nosso, basicamente, na maioria dos softwares de manutenção? Apropriação e controle da mão de obra. Então, eu sei quais são os meus funcionários, eu sei qual os meus recursos humanos, a especialidade de cada um deles, a experiência, com quais coisas já trabalharam, quais são as suas formações, treinamentos, seus interesses, quem trabalha melhor em qual área, qual é a divisão das equipes, isso também é muito relevante para a gente. Além disso, eu posso selar também o custo de manutenção, o consumo de materiais, o quanto eu gastei para executar o plano 5, por exemplo, o plano B, o plano D, o plano A, o quanto eu tenho de material, o quanto eu tenho que ressuprir de material. Então, isso é uma situação. Quanto eu tenho que manter do meu estoque ativo. Equipamentos em garantia, quanto tempo eu tenho se algum der um problema, isso é extremamente relevante. Quando a maioria para de funcionar, tem que buscar a nota que talvez esteja guardada em alguma gaveta para saber se a garantia está lá, se foi bem guardada, para saber. Então, a informação pode ficar defasada, isso é um ponto problemático. Além disso, você pode controlar os serviços que estão sendo solicitados. Então, você vê todas as ordens de manutenções, a ordem de manutenção que estão abertas, como é o exemplo que eu dei aqui no gráfico anterior. Esse aqui vermelho, por exemplo, são as ordens que estão em aberto. Os serviços realizados, o conto de equipamento por cliente e fornecedor. Então, quanto cada um demanda para determinada situação. Então, digamos que você é o fornecedor do Rock in Rio. Você sabe que o cara vai comprar muita coisa. Se é fornecedor do Festival do Bairro, aí já é uma coisa um pouco menor. Então, você separa para aquela situação menos equipamentos, menos situações, menos pessoas. Tem sempre um modelo de ordem de serviço. No nosso caso, um modelo de ordem de manutenção. Vai ter lá os históricos de manutenção do que foi feito. O quanto esse equipamento se movimentou, ou seja, se ele já migrou de algum lugar para outro, se ele já mudou de setor, o que foi feito nele. E, além disso, o quanto eu substituí de equipamentos. Se o equipamento antigo foi substituído por qual motivo? Lá vai estar bem descrito. Por quê? Que vai estar lá os relatórios antigos. Então, é para isso que se tem um histórico de manutenção dos equipamentos. Então, a manutenção, como a gente já definiu, é uma função estratégica. Até agora foi o que a gente mais discutiu. Então, nós vamos ter sempre alguns parâmetros para definir o que nós vamos fazer. Além disso, para poder ter um controle efetivo da situação de todos os equipamentos, dos ativos que nós temos, tanto as pessoas quanto os componentes, ferramentas e estoque, fornecedores, entre outras coisas.
para ter uma gestão estratégica bem adequada, bem alinhada. Se nós definimos a gestão e o planejamento estratégico da manutenção, ele tem que ser seguido à risca. Senão não tem por que planejar. Demorou um tempão, a pessoa fazer o que quiser. Não é assim que funciona. Então, sempre buscar aplicar as melhores práticas, então aquelas que geram mais resultados ou as que são possíveis para a situação da empresa, dependendo do tamanho dela, né? E, além disso, buscar geralmente as ferramentas de gestão mais conhecidas do mundo. Como nós temos um exemplo muito comum, que é o Primavera, para quem não conhece, de gestão de projetos, de gestão de produtos. Vocês podem procurar, é muito interessante. E o Project, que é muito comum também, que nós controlamos a partir dele a execução de tarefas, sem poder amarrar uma outra, por exemplo. E verificar se o planejamento está dentro daquele que está descrito lá. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas e técnicas. Eu vou comentar algumas aqui, nós vamos discutir melhor na nossa próxima aula. Bom, nós temos aqui a TPM. Qual o objetivo dela? É garantir que o equipamento seja sempre capaz de realizar todas as tarefas de produção. Nós vamos falar disso, como que ela faz esse tipo de coisa, mas esse é o objetivo principal. A manutenção centrada em confiabilidade. Tem alguns que querem fazer TCC sobre isso, então nós vamos falar melhor delas também. Gosto muito disso. Quem falou aí? Oi, Helder, tá falando? Não, professor, tranquilo. Não, pode falar, pô. Se quiser dar exemplo, pode ficar à vontade. É para continuar, então? Se quiser falar, pode falar, tá de boa. Então, aqui, no caso, é basicamente antecipar as falhas. Se eu sei que aquela falha pode vir a acontecer, eu já tento tratar antes que ela aconteça. Então, é uma manutenção bem interessante, uma técnica muito interessante. FEMEA, nós vamos falar sobre FEMEA também. Bom, eu faço o estudo sistemático das falhas. Isso aqui eu já fiz. Eu já fiz algo prático sobre isso aqui. E depois eu fiz o plano de manutenção em cima do FEMEA que foi feito, que é avaliar os modos de falha para diminuir os riscos do equipamento. Então, apontar quais seriam os sistemas que geram mais problemas, quais os componentes que geram mais problemas, quais os tipos de problemas se pode prever nessa situação. Então, estaria tudo bem descrito num relatório. Nós temos essas várias variações, nós temos essas variações aqui aos montes. E nós temos essas várias aqui, esses indicadores. Tempo médio entre falhas, tempo médio para reparo, tempo médio para falha, disponibilidade de equipamento, confiabilidade, custo de manutenção por valor de reposição. Isso aqui são indicadores dos mais comuns que nós temos na indústria. Então, com os dados que a empresa tem, você consegue dizer facilmente qual é o tempo médio. Se falhou com 2.000 horas, 3.000 horas e 5.000 horas, você faz a média e diz o tempo médio entre as falhas. Ótima pergunta, Alexandre. A manutenção ela tem que tentar fazer o quê? Como ela não tem os dados, ela pode tentar prever de acordo com a experiência dos gestores ou baseando-se nos equipamentos em si, porque o manual lá diz mais ou menos quanto tempo tem entre cada uma das trocas de equipamentos. Por exemplo, um rolamento dura 5.000 horas. Você já sabe que no plano de manutenção vai estar lá a troca dele antes disso. Então, sempre analisar o manual dos equipamentos para definir bem quais são os pontos críticos dele, para ir definir um plano de manutenção. E, no caso, também esperar que os efeitos aconteçam. Porque, além do que o manual prevê, existem as situações que ocorrem no dia a dia. Então, aí pode ver se isso é algo recorrente, se isso foi um fato isolado. Então, no caso, conciliar tanto aguardar a empresa ter mais tempo, quanto utilizar os manuais de utilização e manutenção que o equipamento vai ter. E a experiência de quem vai trabalhar na área. Beleza, Alexandre? Professor. Oi, quem está perguntando? Não é uma pergunta, não. Eu até ia aproveitar esse caso aí que você mencionou, porque lá na empresa a gente teve um problema no rolamento de uma Sennenbogen, uma máquina, né? E é uma máquina que ela não é nada barata, e os componentes muito menos. E por falta de orientação do operador, ele acabou quebrando esse rolamento porque não fez as tratativas de acordo com a nossa preventiva. E aí, até a gente descobrir que foi mau uso,
já tinha dado meio pano para manga, né? Tinham colocado a responsabilidade no nosso setor. Mas aí, a partir da gente apresentar que a gente tinha aplicado todos os procedimentos, montado as atividades de acordo, a gente conseguiu reverter e mostrar que foi realmente o operador que não soube manusear a máquina. Mas é o que você falou aí, da questão de saber, de ter o controle, né? De como é que você vai apresentar isso. Mas foi bem complicado apresentar esses dados, porque a gente teve que fazer uma grande investigação. E no caso, vocês tinham um sistema informatizado? Sim, a gente usa o SAP, né? Aí a gente Então tem todo tá na o paz. padrão. Mas tipo assim, veio a bronca, né? Já veio tipo assim, como que quebra o rolamento? A máquina é nova, acho que não tinha chegado nem a 1000 horas de operação, ela estava bem recente. Eu chutaria fadiga ou mau uso. Seriam as únicas duas opções que eu veria nesse caso. Isso aí. Aí, como tem questão de evento único, né? Essas tratativas que você tem que fazer para prevenir, eles acharam que a gente não tinha trabalhado e atuado antes de, né, prevendo isso. Então, a gente teve que montar todo um dossiê e mostrar que realmente da operação. Então, o que estavam inferindo é que vocês não pensaram nessa possibilidade, é isso? Isso. E que poderia ocorrer a quebra do rolamento, né? E ter feito as manutenções adequadas. Entendi. Então, vocês ficaram um pouco chateados, né? Porque ele jogou nas costas de vocês. Não, com certeza. Eu já tive uma situação assim, é bem chato. Não, porque a máquina não é barata, né? E o componente muito menos. Já fala zangado. Como é que vocês não pensaram nisso? Vocês só fazem isso. Isso mesmo. Eu imagino que você ficou um pouquinho chateada. Não, um ótimo exemplo de por que o sistema facilita esse tipo de coisa. Se não tivesse um sistema, ia demorar muito mais. E talvez não conseguiriam provar que não foi um problema de vocês. Isso aí. Então, como eu disse nas primeiras aulas, a maioria dos problemas que nós temos fora do planejado é por mau uso do equipamento. Alguém pegou um estudo de caso sobre isso. Né? Alguém pegou um estudo de caso sobre isso aí, de mau uso do equipamento. Eu não lembro quem. Aí a pessoa pode trabalhar bem em cima disso. Beleza, eu vou trocar aqui a nossa... Eu vou trocar a nossa aula aqui, pessoal. Aqui já vai dar 30 minutos. Eu vou fechar essa aqui e abrir uma outra para a gente poder discutir a continuação da nossa aula. Tudo bem? Beleza. Ok. Beleza, pessoal. Já vou mandar outro link para vocês, tá?